E quando fui convidado para falar a vocês, eu orei e quis saber de Deus que direção eu tomaria para compartilhar desta palavra. E pensei que eu deveria caminhar na própria experiência que tenho depois que nós tivemos o privilégio de receber aqui, por excelência, um, um músico, um ministro de música é, excelente, que fez e tem feito um trabalho extraordinário. E então nós somos muito agradecidos a Deus. E eu comecei a pensar nas experiências que eu tive, que a igreja tem, e como eu poderia tratar desta influência moral, espiritual e positiva que nós tivemos no ministério aqui de nossa igreja. Não vou falar do ministro de música, mas vou falar da palavra de Deus que opera na vida de homens e mulheres que se dispõem a fazer algo que seja uma grande diferença. E eu tomei, então, em Tessalonicenses, o texto que diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 3 a 5, fora dita esta palavra, e quando ali me pareceu exatamente o que as igrejas pensam dos seus ministros de música, e isso, então, me despertou para a palavra que hoje eu quero compartilhar com vocês. E penso eu que nos últimos tempos, Deus ele tem movido áreas específicas da igreja para um grande movimento que vai equipando pessoas, treinando pessoas para cumprir o mandamento do próprio Senhor Jesus quando ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. As pessoas que movimentam estas áreas específicas, elas têm por consciência e sabem acelerar a propagação do poder do Evangelho, este Evangelho que é pregado, este Evangelho que é ensinado através das escolas bíblicas dominicais, e este Evangelho que também é cantado através dos ministérios de adoração que estão locados nas igrejas espalhadas ao redor do Brasil e do mundo. E este evangelho pregado, ensinado, cantado, transforma vidas. E este evangelho, ele mudará a história. E a história de muitas vidas, de muitas igrejas, de muitas cidades, de muitas pessoas. Creio eu que esses líderes que movimentam estes ministérios, eles têm pensado e concentrado suas ações em uma questão muito importante. E eu tenho visto esta questão na vida de nossa igreja. E perguntei a mim mesmo o que é mais importante que pode mudar a realidade presente na vida de nossa igreja e projetar Cristo e acelerar a conquista de mais pessoas para o reino de Deus. Eu imagino que você esteja buscando aí uma resposta e alguns até já tenha, por criatividade, antecipado esta resposta e dando que uma liderança capacitada e empoderada pelo Espírito Santo é aquela que pode fazer as mudanças que são necessárias na vida de uma igreja. E uma liderança capacitada, empoderada exatamente pelo poder de Deus, é o que motivou transformações e mudanças a tal ponto que
tornou-se uma realidade presente, tão contagiosa, de forma espiritual na vida de nossa igreja. E creio que Deus ele tem dado uma clara e irresistível visão para essa equipe de músicos do Brasil e fora do Brasil. Vocês têm uma visão dada por Deus e é algo irresistível. E por isso, quando vejo a fala, as palavras, os encontros que ocorriam na denominação e vendo algum dos acontecimentos, me empolgava, me animava, me encorajava pelo espírito de comprometimento que o músico batista tem tido com o reino de Deus. E Deus tem dado esta visão. Deus, pelo seu espírito, ele tem capacitado estes homens e estas mulheres e tem conduzido cada um destes às grandes coisas que manterá as igrejas uniformes nos trabalhos, nesse tempo em que nós temos ficado em casa. Tempo difícil, e Deus preparou já com antecedência que homens e mulheres como vocês pudessem serem como faróis erguidos, construídos, para que hoje pudessem brilhar através da música na vida das igrejas em grande louvor e adoração. E é possível que vocês, como músicos, olhem para trás e sintam-se encorajados pela vida de suas igrejas e nas suas áreas de atuação. Eu olho e eu vejo, eu contemplo as mãos de Deus que trabalhou de maneira extraordinária quando a igreja teve aquela consciência que precisava ter em caráter profissional e de forma espiritual uma decisão sábia de trazer alguém devidamente habilitado para que pudéssemos nos preparar para todo o tempo. E hoje nós estamos num tempo em que desfrutamos daquilo que nos foi dado. E Deus, ele não ficou limitado no isolamento como nós estamos. Ele é o Senhor do isolamento. Ele tem em suas potentes mãos a gestão dessa pandemia. Foi possível para Deus que ele viesse revesti-los de graça, para que vocês pudessem interagir, influenciar e ver a vida congregacional fluindo dentro das casas, em grande louvor e em grande adoração ao nosso Deus. Como que o Senhor, ele trabalha a história e ele vai construindo de maneira surpreendente e nós, ao menos, imaginamos por que Deus está fazendo aquele trabalho na vida da igreja através daquelas pessoas. Porque Deus, ele vê além da curva. Nós não. Nós precisamos da reta para ver o que está ali. Mas Deus vê além da curva. E hoje, a igreja, ela está nas casas. O ministério de adoração foi para dentro das casas. O que isso pode ser até motivo de frustração, porque você está ausente das atividades presentes. Você não está conduzindo o corpo presente de Cristo ali como fazíamos anteriormente, há 8 meses atrás, em momentos surpreendentes da vida da igreja. Mas Deus pensou sobre a projeção do ministério de adoração do seu povo, que é a igreja, nesse distanciamento, e construiu para que aqueles que o realiza, deu a eles a oportunidade de, na crise, na execução das atividades do ministério, no palco da vida da igreja, sentirem graça inundante, sentirem saúde crescente, saúde evidente e regada de muita alegria. Então não há lugar de tristezas na vida dos ministérios de adoração,
porque Deus cuidou para que vocês pudessem ser alimentados, pudessem ser revigorados, encontrar a resiliência para que forças fossem dadas em momentos em que estão ausentes dos coros, das orquestras, das músicas, dos conjuntos, das equipes de trabalho. Deus, ele trabalha de maneira extraordinária e foi essa maneira que regou o coração de vocês, assim como eu, enquanto pastor, regou o meu coração. Mas eu volto aos líderes que estão em foco agora, que são vocês, líderes de adoração. Passam por um bom tempo que não tocam os seus liderados, não colocam o braço sobre eles, não os abraçam, não seguram nas mãos para indicarem a posição da nota musical, também não movimentam a igreja de corpo presente em adoração arrebatadora, regendo, conduzindo, cantando. É difícil para nós, mas Deus colocou você como pivô do eixo que direciona a adoração da vida de nossas igrejas. E Deus o capacitou para fazer a grande diferença. E ser uma grande diferença, isso não é de hoje. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre levantou pessoas com esse objetivo, e na sua maioria, para responder, para dar uma resposta por um tempo de crise, de situações que a nação estivesse vivendo, que os povos estivessem vivendo, e então Deus levantou aquelas pessoas para que fossem uma resposta de algo que movimentassem em uma direção produtiva, construtiva, alvissareira no coração do povo. Na Idade Média, por exemplo, Deus falou a um jovem na cidade italiana de Assis sobre a seguinte questão: reparar a igreja. E conhecido como Francisco de Assis, ele se tornou o líder de uma das ordens monásticas mais importantes da Igreja Católica. O impacto das palavras de Francisco de Assis e da sua vida ecoa através dos séculos e influencia pessoas ainda hoje, pelo que ele foi em atendimento a um chamado, a uma resposta a um tempo de crise. Foi no século XVI também que o mundo foi transformado pela reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, um padre comum, em um lugar ermo da Alemanha medieval. E lá estava alguém que pôde ouvir um desafio de Deus e trazer uma resposta à crise que o mundo de sua época estava vivendo com relação à fé. Alguns séculos mais tarde, a Inglaterra, ela foi poupada de uma revolução sangrenta pelo surgimento do movimento metodista, um avivamento evangélico promovido de maneira tão tremenda. O Espírito Santo soprou um avivamento e trouxe a participação de John e Charles Wesley para movimentar aquele grande acontecimento. Também, no século passado, um pregador reconhecido, conhecido por nós, da região sul dos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Ele disse: eu tenho um sonho. Ele perseguiu esse sonho. Ele movimentou por este sonho. E aquele movimento que ele iniciou ajudou a mudar aquela nação e a moldar o pensamento do mundo moderno. Foi na Índia, uma pequena mulher albanesa, fragélima, uma mulher finíssima, conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Ela tocou as vidas incontáveis de homens e mulheres. Também tocou vidas de crianças
pobres, começando um movimento que serve ainda hoje em todo o mundo aos necessitados que precisam ter a sua fome, o seu sofrimento, a sua dor aliviada. Penso eu que para cada um desses líderes que mudou a história, e alguns desses tiveram impacto global, mexeu com o mundo, mas outros trouxeram mudanças mais localizadas, não menos importante, não menos significativa que aquelas globais. E o fator comum nesses e em muitos outros exemplos de eventos, de movimentos e de pessoas foi a presença de um líder com uma visão, com um sonho, com um plano. E a visão desses líderes trouxe como resultado um direcionamento para o movimento que promoveu a transformação intencionada e que mudou o curso da história e do mundo. Então, agora, ministros de música, batistas que estão no Brasil e fora dele, é a sua vez. É a sua vez de fazer a grande diferença. É a sua vez de mudar a história da vida das pessoas escravizadas pelo pecado. História de igrejas que estão há tanto tempo sem frutificar, sem crescer, sem cantar com expressão ao nome de Deus. Eu oro para que cada igreja tenha a alegria, a consciência de que precisa de um de vocês no ministério da adoração destas igrejas. Então, este corpo de músicos precisa começar. E por onde começar? Comece orando. Diga, Pai glorificado, fui chamado para fazer uma grande diferença na vida da igreja que o Senhor está edificando. Então responde como Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, me envia, eu vou lá, eu faço, me dê o direcionamento, fale comigo, tudo que eu preciso, eu farei por amor a ti. Mas o seu próximo passo, sem hesitação, sem ter um queixo duro, é admitir o quanto você necessita ou o quanto de necessidade você tem para que seja resolvido por Deus, que lhe dê coragem para mudar o que precisa ser mudado, de consertar o que esteja errado. Reconheça que nenhum de nós somos um projeto perfeito, nós não somos um projeto concluído. Então, nós temos necessidades extremas, necessidades materiais, espirituais, físicas, morais, de sabedoria. Nós temos necessidades, porque nós não somos concluídos com perfeição. Aliás, nem somos concluídos. Então, reconheça que você precisa da inspiração daquele que o ensina. Você precisa da alimentação para ser nutrido, daquele cuja palavra te alimenta. E o Espírito Santo, ele quer líderes de adoração alimentados pela palavra, envolvidos pela palavra, dominados pela palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Então reconheça áreas que a palavra precisa fazer mudanças, mudanças bíblicas na vida que precisam ser curadas. Nós não somos perfeitos. E eu tenho dito para Deus que eu preciso de áreas, ter curas na minha vida. A liderança de adoração, ela pode enfrentar, como por exemplo, raízes de amarguras. Isso não é difícil para quem está à frente de um ministério. Não é difícil você ter ressentimentos, ser rejeitado ou ter rejeição. Não é difícil você ter insatisfação, descontentamento. Não é difícil ter paixões temporariamente secretas.
Temporária porque com Deus a gente não brinca. Também não é difícil a gente ter ou haver algum tipo de desvio de caráter. Então nós precisamos reconhecer, Senhor, o quanto eu preciso para que o Senhor me use para fazer a grande diferença na vida das igrejas. Devemos admitir que necessitamos de correção. Devemos admitir que Deus pode trabalhar a minha vida. Nós devemos admitir que não podemos realizar tão grande obra em desobediência e em distanciamento do Senhor. Deus, ele quer trabalhar o seu coração, porque ele tem grande obra. E eu quero terminar aqui a minha palavra. Nessa conjuntura, Deus levantou pessoas, Deus levantou vocês homens, vocês mulheres que aqui se encontram, outros que virão depois, para uma área sensível na vida da igreja, que é o ministério de adoração. Deus colocou vocês à frente de algo que é impressionante. Algo que eu não saberia viver mais sem uma pessoa com esta capacitação na vida da igreja em que sou pastor. Por isso oro que aquele que Deus me deu não pense em sair. E oro para que a igreja tenha o sentimento e o pensamento que deva investir de balde na vida daquele que ela nos deu. Não ser ranzinza difícil, amarrada, mas que abra as mãos, que abra o coração, porque é muito especial a igreja ter homens e mulheres na área que vocês estão. Porque Deus os chamou para fazer uma grande diferença, a começar lá naquela pessoa que é improvável no banco. E daquela pessoa incendiar nos bancos da igreja, incendiar a cidade, incendiar o estado, incendiar o Brasil e até mesmo o mundo, com a vida transformada de maneira importante. Deus tomou esse seleto grupo de líderes do Brasil e fora dele com o objetivo único de cumprir o mandamento de Cristo e de fazer discípulos de todas as nações. O ministério da adoração, ela faz discípulos. E eu fico observando que quando eu olhava a igreja e que via apenas ali um violão e um piano, eu passo a ver agora vários violões, vários instrumentos, metais de cordas, de percussão. Eu fico observando como Deus fez uma multiplicação de discípulos na vida da igreja através da música. Vocês se constituem os promotores que aceleram a propagação do poder do evangelho cantado. São letras e músicas que transformam vidas. São vidas que responderão às mudanças que o mundo precisa. Então, querido ministro de música, Deus quer usá-lo para que contemos uma nova história de cura e de restauração da nossa nação, onde você esteve com as suas mãos inteiramente comprometida nesse processo. Deixe-me orar por vocês. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado. E eu peço que as palavras proferidas, o teu Espírito possa traduzi-las da melhor maneira possível ao coração de cada um destes. E rogo a Deus que este ministério na vida de nossas igrejas seja algo de honra para o povo. O povo de Deus se sinta privilegiados por terem homens e mulheres como estes na liderança de uma área tão importante que é a música na igreja. Eu louvo ao Senhor por cada um deles. Eu louvo ao Senhor por aquele que tu me destes,
que o Senhor enviou para dizer à igreja como deve seguir na música. Eu louvo ao Senhor e abra o coração da igreja para dizer a este: nós estamos aqui para seguir o que você tem a nos dizer. Ajude-nos, Deus, para que a vida da música seja uma referência nesta nação, nas nações que estão aqui presentes. Eu os abençoo. Eu os abençoo, abençoo as suas famílias, aqueles que têm filhos. Eu os abençoo no nome de Jesus. E no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado, queridos. E que Deus abençoe vocês. Fiquei muito honrado e muito feliz por estar nesta casa de músicos nesta hora. Que Deus os abençoe.